Olá, eu sou o pastor João Balbino. Nós estamos na série Mensagens para os Remanescentes. Nesse vídeo, veremos o conteúdo do capítulo de número 38 do livro de nossa autoria. O título do capítulo é Apresente-se a Deus aprovado. Eu falo com todo amor. Essa é uma daquelas mensagens absolutamente importantes. Nós, sinceramente, gostaríamos que todos os obreiros cristãos assistissem e recebessem o conteúdo desse vídeo. O seu apoio e as suas orações são muito importantes para nós. Por favor, junte-se a nós na proclamação. Você me pergunta como? Muito simples. Se inscreva no canal, clique no sininho das notificações. Lembre-se de marcar a opção Todas na caixa ao lado do sininho. Deixe o seu like, deixe o seu comentário e compartilhe os vídeos com outras pessoas. Essas são ações absolutamente importantes para que a mensagem alcance e possa abençoar mais vidas, mais famílias. Nós agradecemos. Vamos para o vídeo da mensagem. Apresente-se a Deus aprovado. Leiamos 2ª Epístola a Timóteo, capítulo 2, versículo 15. A Bíblia diz: procure apresentar-se a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se vergonhar, que maneja corretamente a palavra da verdade. A escritura que acabamos de ler vincula o selo de aprovação para os obreiros cristãos ao manejo correto da palavra da verdade. Manejar corretamente a palavra da verdade tem a ver com a aquisição de conhecimento, tem a ver com a aquisição de algumas competências, mas, acima de tudo, tem a ver com um andar consistente com Deus. Pergunto, o que é a palavra da verdade? Encontramos a resposta para essa questão na Epístola aos Efésios, capítulo 1, versículo 13. A Bíblia diz: quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou. A palavra da verdade é o evangelho que salva, é o evangelho, é a mensagem que, conforme Romanos, capítulo 1, versículo 16, é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Portanto, ser um obreiro aprovado, que não tem do que se envergonhar, significa ser um obreiro que tem o evangelho organizado e tem proclamação. O fundamento para organizar o evangelho nós encontramos nos 3 primeiros capítulos da Bíblia, Gênesis capítulo 1, 2 e 3. Que significa isso? Se você não entender os 3 primeiros capítulos da Bíblia, jamais terá clareza no evangelho. Que precisamos saber? Em primeiro lugar, é Gênesis capítulo 1, versículo 1. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Significa enxergar Deus como criador de todas as coisas, como amo, como dono, como Senhor absoluto. Entender que tudo foi criado por Deus, criado para Deus, criado para a glória de Deus. A implicação para nós dessa realidade são os nossos joelhos dobrados diante de Deus, ou seja, é louvor, é devoção, é culto ao Senhor. Em segundo lugar, precisamos ver o ser humano original, criado à imagem de Deus. Gênesis capítulo 1, versículo 27. O ser humano foi criado para estar com Deus, representar a Deus, criado para glorificar a Deus e viver eternamente feliz com Deus. Em terceiro lugar, significa conhecer a realidade, a gravidade, a extensão, o alcance e as consequências da queda dos primeiros pais. Ter clareza quanto ao problema fundamental do ser humano. Gênesis capítulo 3. Adão pecou, caiu, foi expulso do Éden, foi separado de Deus, tornou-se um morto espiritual, um órfão, subsistindo sem Deus no mundo. Todos os descendentes de Adão nasceram e continuam nascendo fora do jardim de Deus, alienados de Deus. O problema do Gênesis acompanha todas as pessoas desde o nascimento. 1 de Coríntios, capítulo 15, versículo 22, Romanos, capítulo 3, versículos 9 e 23, Romanos 5, 12, Romanos 11, 32 e Efésios 2, 1. Em quarto lugar, significa conhecer e crer na suficiência do Evangelho, que é o descendente da mulher.
o Messias, o Cristo que é Jesus, o Filho de Deus, o Deus Salvador, a resposta e a solução de Deus para tudo. Gênesis capítulo 3, versículo 15. Jesus Cristo é suficiente. O que significa isso? Significa ter segurança da salvação. Deus foi o primeiro proclamador do Evangelho. O Evangelho original, o Evangelho puro, absolutamente nítido e claro, a boa nova de redenção para a humanidade, nós encontramos no Gênesis capítulo 3, versículo 15. Deus disse à serpente: porém inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça, e você lhe ferirá o calcanhar. Todas as pessoas que nascem nesse planeta são descendentes de homem com mulher, mas Deus anunciou a vinda de um indivíduo muito singular, o descendente da mulher. Quem é ele? A resposta que se dá para essa questão é que faz realmente toda a diferença, que confirma ou que nega a existência de uma obra espiritual na vida de uma pessoa, que determina se o obreiro é aprovado ou não. Pergunto, quem é o descendente da mulher? É alguém que vai nascer de uma mulher sem a participação de um homem. É o Filho de Deus, o Messias. Quem é ele? O profeta Isaías colocou luz na profecia. Em Isaías, capítulo 7, versículo 14, Isaías anunciou a vinda daquele que entraria no mundo por meio de uma mulher virgem. Anunciou a vinda do descendente da mulher. E mais, Isaías ainda revelou a identidade, revelou quem ele seria. Disse: a virgem ficará grávida e dará à luz um filho, e o chamarão Emanuel. Para os judeus, o significado do nome Emanuel sempre foi claro. Pergunto, quem é Emanuel? Permitamos que a Bíblia nos esclareça. Abrindo as páginas do Novo Testamento, no Evangelho de Mateus, nós encontramos as palavras que um anjo do Senhor dirigiu a José num sonho, ligando o nascimento de Jesus ao cumprimento da profecia. A Bíblia diz: tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor dissera pelo profeta. A virgem ficará grávida e dará à luz um filho, e lhe chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Evangelho de Mateus, capítulo 1, versículos 20 ao 23. E um dia, Jesus perguntou aos seus discípulos, Mateus 16, 15, quem vocês dizem que eu sou? A resposta veio por meio dos lábios do apóstolo Pedro, que fez a sua confissão de fé. Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Mateus capítulo 16, versículo 16. A resposta de Jesus foi: feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isto não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. Mateus capítulo 16, versículo 17. E fica muito claro que receber a revelação do Evangelho é uma obra espiritual. Jesus não pode ser igualado a Elias, nem a Jeremias, nem a João Batista, nem a nenhum dos profetas, nem a nenhum outro ser humano, porque Jesus é o Filho de Deus, portanto, Deus. Filhos herdam a mesma natureza de seus pais. O filho de uma ovelha é uma ovelhinha. O filho de uma serpente é uma cobrinha. O filho do homem é homem. E o filho de Deus, que é Deus. Esse conceito era claro, era claríssimo para os judeus. Por essa razão, quando Jesus referia a Deus como sendo seu pai, os judeus ficavam transtornados. Eles logo pensavam: você é um simples homem, e se apresenta como Deus, e procuravam pegar em pedras para matá-lo. Evangelho de João 5,18, Evangelho de João capítulo 10, versículos 30 ao 33. E Jesus, carregado com os nossos pecados, a si mesmo se entregou para morrer na cruz. A si mesmo se entregou para morrer em nosso lugar. Se entregou para morrer como nosso substituto. No Evangelho de João, capítulo 19, versículo 30, nós encontramos a declaração final do Senhor Jesus Cristo, que do alto da cruz anunciou: está consumado. Em outras palavras, está pago por completo. Pergunto, o que significa isso? Muito simples. Significa que Jesus concluiu a obra que veio realizar. Resolveu tudo, pagou tudo.
A palavra que explica o significado da morte de Jesus Cristo na cruz é redenção. A palavra redenção nos remete ao mercado de escravos. Redimir significa libertar da escravidão mediante um pagamento de preço. Nós fomos redimidos do cativeiro espiritual por meio do sangue de Jesus. Apenas que uma pessoa receba, por meio do Evangelho, a revelação de quem é Jesus, e aí acabou o problema do Gênesis 3. Acabou o problema da separação. Acabou o problema da orfandade. Vai desfrutar a paternidade de Deus. Vai desfrutar o pacto. Recebe a vida eterna. Os obreiros estão por aí, aos milhares, espalhados no mundo inteiro, pregando muitas mensagens, profetizando muitas coisas, indo de uma mensagem para outra mensagem, de uma profecia para outra profecia, de um testemunho para outro testemunho, mobilizando pessoas, envolvendo, emocionando, exortando e tocando os corações de multidões. Mas, frequentemente, tanto o ensino como a pregação é tudo fora do Evangelho. O resultado disso é o que se vê: crentes que ignoram qual é o problema fundamental do ser humano. Crentes que ignoram o Evangelho de Deus, que é Cristo. Crentes que jamais organizam a mensagem, que não têm proclamação e que não têm segurança em nada. O oposto de ser um obreiro que está procurando se apresentar a Deus aprovado é ser um obreiro paroleiro, é ser um mercador de sonhos, é ser vendedor de ilusões, é produzir mensagens ao gosto do povo, mensagens que jamais podem salvar pessoa alguma. Ministério e missões é você estar na direção que Deus deseja. Gostaria que você entendesse que o selo de aprovação do céu, conforme 2 de Timóteo, capítulo 2, versículo 15, é exclusivo para obreiros que manejam corretamente o Evangelho. Por favor, observe uns poucos textos que nós vimos aqui. Gênesis 3, de 1 a 6, Gênesis 3, 15, Isaías 7, 14, Mateus 1, 20 ao 23, Mateus 16, 16, João 19, 30, e já é possível termos o Evangelho organizado. E à medida que seguimos tomando posse do pacto, desfrutando que Deus está junto conosco, dando culto, ouvindo o Evangelho e nos devocionando, nos debruçando sobre as Escrituras Sagradas com oração e concentração, nós vamos ampliando a nossa compreensão da mensagem. Oremos. Pai, que eu possa organizar e proclamar o Evangelho puro, que é somente Cristo. Que eu possa anunciar a todas as pessoas, testemunhar em todos os encontros no campo, que Jesus é o Cristo, que morreu por nossos pecados, a resposta e a solução de Deus para tudo. Que por meio de minha vida, o mundo, o campo, seja abençoado e verdadeiros discípulos de Jesus Cristo sejam levantados. Eu oro em nome de Jesus. Amém. O tema do próximo vídeo é: missão se faz com fé em Jesus, com jejum e com oração. Agradeço por assistir. Graça abundante.